Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem gente que nem vira o pescoço, né? Tá ruim assim, desse jeito. Crente não pode ser tão sincero assim, né, gente? Uma alegria estar aqui nessa linda igreja mais uma vez, revendo amigos, conhecendo irmãos, e extremamente feliz em estar de novo ao lado do meu amigão, pastor Alexandre. Toda vez que eu vejo você, dá vontade de chorar. Não é tristeza não, viu, gente? Amor, como é que fala quando a gente está com muita saudade? Quando você tem saudade, como é que é o nome disso? Nostalgia. Roberto, uma música nostálgica. Era uma vez. Brincadeira. Que bom te ver. Que bom ver Deus abençoar seu ministério. E a igreja linda. Pastora Kézia do seu lado. Vi aqui o Kelmon. Eu ia te chamar de Nicolas. Ele é a cara do Nicolas lá, deputado. Vou fazer um vídeo aqui, vou mandar para ele. Ele falou, Nicolas, você tem um sósia seu aqui, né? Cuidado para não te matarem aqui, né? O negócio está feio para lá, né? Mas que bom estar aqui. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe esse santo ministério. Feliz de estar acompanhado aqui de alguém que é da mesma lavra de amigos do pastor Alexandre, que é o pastor Marco Aurélio. Cadê o Eliseu? Foi arrebatado? Ah, está aqui o pastor Eliseu. Esqueceu dele, né, Roberto? Como é que você não vê aquela criatura bonita ali? Ele parece o Sean Connery. Depois de um acidente, o que sobrou... Brincadeira, Eliseu. Brincadeira. Mas que bom. Até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Vamos estar em pé para lermos. Livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 10. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. Estou esperando os irmãos aí, que barulho de folhas não param. Te dá um conselho: toda vez que um pastor pedir para ler um livro da Bíblia desse que você não tem muito costume, vá na primeira página da Bíblia. Lá tem um índice, tem um número da página. Você já vai lá no número da página. Facilita um bocado. Senão você vai ficar igual a minha sogra num culto. E eu esqueci que ela veio comigo. Não, amor, já foi, né? Um dia minha sogra, eu fui pregar na igreja, falei, vamos ler no livro do profeta Ageu. Ela começou em Gênesis. Foi até o Apocalipse, não achou, deu meia volta, deixou a Bíblia, pegou a harpa. E falou, não tem esse livro na Bíblia? Tem, está aí na Bíblia. É pequenininho, mas a gente acha. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. E então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Estou forçando a barra. Perfumado deve ter. Hoje é sábado, gente. Todo mundo tomou banho nisso. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar.
Senhor, mais uma vez nós oramos. Mais uma vez rogamos a sua misericórdia. Mais uma vez pedimos que o céu fique baixinho aqui nesta noite. Mais uma vez imploramos pela sua presença na casa, Senhor. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Menino inteligente, né? Com esse roupinha verde tá parecendo um duende. Peguei no colo, então posso falar, né? Isso. E se não me ajudar aqui, vai morrer solteiro. Então, se não me ajudar, vai ser o primeiro padre da igreja. Tô brincando, isso. Acho que agora ficou, tá abrindo um pouquinho. Pronto. Obrigado, filhão. Uma salva de palmas ao nosso sonoplasta. A mensagem nesta noite é uma daquelas mensagens que, se você prestar atenção nela, ela vai ficar guardada para sempre na sua mente e no seu coração. E com certeza ela fará uma mudança dentro de você. Eu sou um pregador que, quando leio a Bíblia, eu tento entender a Bíblia de forma histórica. Sempre que vou estudá-la, tento não isolar textos, isolar dogmas. Eu tento ler a Bíblia como ela foi escrita. Ela foi escrita em forma de história. Jesus pregava contando história, porque é a melhor maneira que tem para uma pessoa absorver e guardar um ensinamento. A história do profeta Daniel é uma das histórias mais espetaculares da Bíblia Sagrada. Ela acontece num tempo de tragédia. E é num tempo de tragédia que Deus se revela a um moço solteiro, um moço que havia feito um pacto no coração dele de servir ao Deus dos seus pais por todos os dias da sua vida. E pensava Daniel, creio eu, que nos seus tempos, ou no seu tempo, haveria apenas paz, bonança e coisas assim. Daniel era diferenciado, porque não era um menino plebeu, não era um pobre, não era um daqueles normais. Ele vinha da aristocracia. Ele era um menino do palácio. Ele tinha sangue azul. Isso é uma linguagem que usamos para diferenciar as pessoas pobres das pessoas com mais posses. Daniel era estudado. Daniel era filho de pais que temiam a Deus. Foi educado nas leis de Deus. Foi ensinado a amar o Deus dos seus pais. Porém, teve a infelicidade nos seus dias ver Deus cobrar o pecado de uma geração que já não existia mais. Desde que Deus tirou Israel do Egito e os levou até Canaã, foi um parto. Deus tentou trazer o coração daquele povo para perto dele, não uma, não duas, mas centenas de vezes. Deus explicou para eles o que queria de cada um deles, e eles não conseguiram dar a Deus aquilo que Deus queria. Israel não entendeu que eles eram uma espécie de bibelô, uma espécie de amuleto. Deus tentou explicar que Israel seria um modelo que todas as nações do mundo deveriam seguir, mas Israel não compreendeu isso. Não sei se os amigos que estudam a Bíblia já tiveram essa percepção. Quando começamos lendo a Bíblia do livro do Gênesis,
Nós vamos lendo que Deus vai falando sobre a criação da raça humana, dos povos, até que de repente Deus esquece os povos. Ele mira a Mesopotâmia antiga, vai na terra de Ur dos Caldeus, segrega um homem chamado Abrão, e de Abrão para frente Deus passa a contar outra história, e a Bíblia esquece o resto do mundo. Então há dois tempos na Bíblia. Quando Deus cria o mundo, era para todos seguirem um complexo, um pensamento divino. Não conseguiram fazer isso. Quando Deus percebe que não há mais como lidar com a raça humana, então ele segrega e ele separa um homem. E desse homem ele vai criar uma nação sua. E a Bíblia Sagrada vai falar dessa nação para sempre. Ou seja, Israel foi levantado por Deus para ser o modelo. E o que é o modelo? É aquilo que você olha e deseja ser como eles. Israel nunca entendeu isso. Israel não entendeu porque Deus não queria que eles comessem qualquer tipo de comida. Israel não entendeu porque Deus não queria que homem não usasse roupa de mulher e mulher não usasse roupa de homem. Israel não compreendeu porque Deus não queria colocar um homem para governá-los. Israel nunca compreendeu isso. Aliás, Israel tinha uma memória tão curta que os mais poderosos milagres da história, que abalariam qualquer um de nós, que fariam qualquer um de nós ficar a vida toda contando isso reticentemente, com Israel, em menos de 3 dias eles esqueciam tudo. Imagine a abertura do Mar Vermelho. Consegue imaginar o Mar Vermelho se abrindo? Não estou falando de um rio, de um lago, estou falando de um mar. Um mar que se abre e Deus, tão cuidadoso, faz eles passarem a pés enxutos. Ou seja, nem barro Deus deixou no fundo da terra. Deus é meticuloso com o seu povo. E aí Israel está atravessando o Mar Vermelho, paredes de água à esquerda e à direita. Primeira vez que alguém entrou num aquário. Porque eles estão olhando aqui paredes, estão vendo peixes aqui. Eu imagino que os peixes também estão olhando para eles. Dois corpos que nunca se viram antes. Curiosidade. Estão atravessando o Mar Vermelho. A Bíblia diz que Deus soprou sobre o mar uma madrugada inteira. Não era uma pessoa atravessando, eram 3 milhões de pessoas atravessando. Os mais fortes correram e chegaram primeiro, e os outros que vinham arrastados em maca. E Deus esperou que o último chegasse do outro lado. E quando o último chegou do outro lado, Deus fechou o mar. E os inimigos que perseguiram e oprimiram eles por quase 500 anos, 430 anos, acabaram da noite para o dia. Um tormento de 500 anos terminou em segundos, porque Deus os tirou dali. Se você estivesse naquele lugar, você daria glória a Deus? O povo ficou em silêncio. Talvez por causa do terror, do milagre que viram, não estavam acostumados com algo tão poderoso assim. Sabiam que o Deus deles era poderoso, mas não sabiam que ele era tão poderoso assim. Ficaram atormentados. Foi Miriam que quebrou o gelo, catando um pandeiro, tocando na perna, tomando uma nota musical, gritando: Ei Israel, só o Senhor é Deus. E o primeiro cântico de vitória nasce ali. Veja só, se você estivesse lá, por quanto tempo isso ficaria na sua mente? Quanto tempo levaria para você esquecer isso? Você atravessou o mar. As águas estão sendo seguradas pelo hálito de Deus, pelo sopro da boca de Deus. Os seus inimigos morreram da noite para o dia. Por quanto tempo isso ficaria na sua mente? Alguém me diga. Para sempre, irmã. 1 ano pelo menos. A Bíblia diz que 3 dias depois, eles oprimiram Moisés, dizendo: nos trouxestes para o Egito, ou do Egito para o deserto, para morrermos de fome e sede. 3 dias. Nem Moisés entendeu, nem Deus entendeu. Os diálogos entre Deus e Moisés eram cabulosos. Um dia Deus disse: eu vou destruir esse povo. Foi Moisés que falou: Senhor, o que vão dizer as nações? Que o Senhor é um Deus que não teve paciência com o seu próprio povo. Moisés, mas o seu povo, começaram a brigar. Deus disse: o seu povo. Moisés disse: o meu não é seu. Ninguém queria ser pai daquela criança feia. É sério. Leia a Bíblia e você vai ver tudo que eu estou contando aqui. Você lembra uma expressão que a sua mãe usava? Ei menino, vou te fazer comer até sair pelo nariz? Quem lembra disso? Eu achava que a minha avó tinha inventado isso. Foi Deus num ato de fúria. O povo falou: Moisés, estamos cansados de comer pão. Esse maná, só tem maná, não tem carne não. Moisés foi falar com Deus. Deus disse: eles querem comer carne? Eu vou fazer eles comer carne até sair pelo nariz.
Saiu da boca de Deus essa expressão. O povo de Israel tirou Deus do sério. Deus queria transformá-los. Deus queria pegar aquele povo da raça humana, dos descendentes de Adão. Então, se nem todos deram certo, esses eu vou regrar, eu vou doutrinar, eu vou ensinar. Israel não soube obedecer a Deus. Eles entraram em Canaã. Quando entraram em Canaã, agora que estão na terra que mana leite e mel, não dependem mais de nuvem para fazer sombra, não dependem mais de uma rocha caminhar atrás deles para dar água para eles, a rocha de Meribá. Agora a roupa já pode apodrecer, que eles já têm linho para fazer roupa nova, podem plantar algodão. Agora que eles têm tudo na mão, eles podiam dizer: agora, Senhor, muito obrigado. Foram lá nos achados dos pais, encontraram os deuses do Egito, encontraram as imagens da idolatria e trouxeram para dentro da terra sagrada Baal, Astarote, Azerá, Marduk. Trouxeram os deuses da Mesopotâmia antiga. Deus não compreendia, porque eu acho que não dá para entender. Você faz tudo por uma criatura e essa criatura vira as costas para você. Como agradar essa criatura? Não tinha como agradá-la. Deus levantou juízes para julgá-los. Por 270 anos, quase 300 anos na terra prometida, 300 anos na terra prometida, e eles não conseguiam se firmar em Deus. Viram Deus levantar um Sansão que com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Isso é um espetáculo, isso é pirotecnia, Deus mostrando para eles: olha o que eu posso fazer com um homem. Nem isso chamou a atenção. Deus levantou um Gideão, e com 300 soldadinhos lá, com cântaros, tochas de fogo e gritos, venceram um exército com milhares de soldados, e nem isso os encantou. E Deus então começou a dizer: Israel, não brinque comigo. Israel, a minha misericórdia, ela dura de geração em geração, mas não é eterna para vocês. A minha misericórdia tem um início e ela tem um fim. A misericórdia de Deus é uma corda. Deus amarra ao redor de nós e vai dando corda. E aí a gente vai abusando da misericórdia. Vai abusando achando que não tem fim. Até que uma hora Deus trava a corda e puxa. Aí não tem jeito mais. Aí vem aquilo que os nossos velhos pais sempre falavam, e você achava que estava escrito na Bíblia, mas não está. Quem não vem pelo amor. Eu sempre achei que era um versículo da Bíblia. Os irmãos sempre contavam, aí depois de ler a Bíblia 30 vezes, eu falei: não tem esse versículo aqui. Mas os nossos irmãos entendiam pela experiência que isso nunca se apague da memória da gente. Quem não vem pelo amor, uma hora pela dor vem, porque a corda da misericórdia, ela estica. Esticou com Israel. Quando esticou, Deus disse: é assim que vocês me tratam? Eu preciso curar vocês de uma doença que aparentemente é incurável. Não consegui curar essa doença com milagres, não consegui curar essa doença com a minha presença, não consegui curar a minha doença levantando profetas e sinais. Então só tem um jeito de curar vocês dessa doença: vocês vão ficar sem a minha presença. Abrirei um cativeiro. Deus avisou antes. Deus avisou Isaías, Jeremias: levarei vocês por 70 anos, os prenderei numa terra estranha, clamarão e eu não responderei, me buscarão e não me encontrarão. Israel achou que era só falácia, conversa fiada, e tudo isso se cumpriu nos dias de Daniel. Daniel não tinha nada a ver com isso. Ele teme a Deus, está escrito na Bíblia, ele fez votos, mas ele pagou pelo pecado dos pais. Por isso lá em Deuteronômio estava escrito que Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Se cumpriu nos dias de Daniel. E Daniel é arrastado de Babilônia de Israel para a Babilônia. Só que não foi apenas um arrastamento. Antes de levarem o garoto cativo no meio de 1 milhão de homens e mulheres, eles fizeram ele assistir em loco o templo, que para eles era o centro da adoração do mundo, erguido por Salomão, ser queimado e destruído. Daniel assistiu os sacerdotes serem arrastados do templo e degolados, as cabeças serem arrancadas.
Babilônia conhecia mais Israel do que Israel. Quando Babilônia conquistava os outros povos, bastava ir até o palácio e degolar o rei. Olha o que Babilônia fez. Antes de tomar o rei, foi no santuário e degolou os sacerdotes. Porque Israel sabia que a nação não era governada por homens, mas havia um Deus no céu. Então se acaba com aqueles que fazem ligação entre Deus e o homem, acabou a proteção deles. Babilônia, antes de atacar os judeus, estudou a religião deles. E agora, esse Daniel assiste à morte dos sacerdotes, assiste à queima desse santuário. Ele vê os seus pais da aristocracia serem mortos também. Ele percebe que a cidade onde ele cresceu e ele amava tanto está sendo queimada. E ele vê todas as pessoas do seu tempo ou serem dizimadas ou receberem grilhões nos braços e nas pernas e serem arrastados por 1.600 quilômetros no meio de um deserto causticante até Babilônia. É tempo suficiente para pensar e repensar na vida. 1.600 quilômetros. Eu fico sempre imaginando, pastor Alexandre, o que acontecia na mente do garoto Daniel. Porque ele não era um homem ainda, era um adolescente. Na cabeça dele, dos seus primos, Misael, Ananias e Azarias, mais tarde apelidados de Sadraque, Mesaque e Abdinego. 4 meninos que vinham do palácio, tinham sabedoria, por isso foram poupados para serem estudados pelos caldeus, para aprender e ensinar aos babilônios aquilo que eles não sabiam e absorver a cultura dos babilônios para ver se dava para entrosar as duas nações. Por isso foram poupados. Eu fico imaginando o que passou na cabeça desse rapaz por 1.600 quilômetros, ele meditando em tudo que os olhos dele viram. A sua religião acabou, o seu Deus não se manifestou, os seus pais foram mortos, os sacerdotes foram decapitados, a sua cidade foi queimada. Ele chega em Babilônia. Ao chegar em Babilônia, ele e os cativos, esfomeados, esbaforidos, cansados, são separados em 2 grupos: os escravos normais e os escravos do palácio. Esses que são escravos do palácio vão ser um pouquinho melhor tratados, porque eles têm sabedoria. Os outros são apenas serviço braçal. Serviço braçal não tem muito valor, mas a sabedoria não tem preço. Então, cuide dos meninos que têm sabedoria melhor. E aí é onde nós vamos entender o porquê da comida deles ser separada. Aí todo mundo lembra da história, né? Que pegaram o manjar do rei e colocaram para Daniel e aqueles moços que estavam com ele. E aqui começa uma prova de fogo. Daniel olha para a comida e não quer comer. E por que ele não quer comer? Alguém se lembra? Ele não quer o quê? Não quer se contaminar. Com o quê? Com o manjar do rei. Porque ele sabe que o manjar do rei é sacrificado a deuses de Babilônia. Mas aí vem a pergunta, que talvez tenha estourado dentro da cabeça dele 1 milhão de vezes. Você não quer comer por causa dos deuses de Babilônia? Isso é porque você teme a um Deus. Mas onde estava o seu Deus quando seu pai e sua mãe morreram? Onde estava o seu Deus quando os seus sacerdotes perderam a cabeça? Onde estava o seu Deus quando o seu templo foi queimado? Onde estava o seu Deus quando a sua cidade foi destruída? Eu penso que o diabo brigou com ele muitas vezes, a mente dele, mas ele estava tão convicto daquilo que ele havia aprendido. Plantaram tão bem dentro dele a história de Deus, que nada fez ele se desviar dos caminhos do Senhor. Aqui nós aprendemos com Salomão: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Não importa o que ele viu, nem o que ele sentiu, importa a identidade que estava dentro dele. E aqui já daria uma avenida para pregarmos durante 1 hora, né? Para saber se você ainda mantém a sua identidade. Que identidade, pastor? A sua identidade de crente. Não a sua identidade de um crente normal, mas a sua identidade de um crente brasileiro. De um crente criado lá no morro, lá nas Minas Gerais, lá nas Santa Catarinas da vida, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Rondônia. Não sei de onde você veio, mas lá daquela terrinha onde Deus um dia levantou um profeta e falou para você: vou eu te dar, vou eu te levantar, vou eu te exaltar,
Vou eu te colocar num pássaro de aço. Quem está aqui por causa de uma promessa de Deus? Deixa eu ver. Quem ouviu profecias? Pois bem. E aí o Senhor te trouxe para esta terra que mana leite e mana mel. Oh, meu Deus. É apertar. É aniversário da igreja, eu nem queria. Pode falar? Beto, mude a música, Roberto. Aí vem o Senhor e te traz aqui para a terra que mana leite e mel. E aqui na terra que mana leite e mel, o Senhor começa a te mudar. Deus começa a te mudar aqui de fora para dentro. Porque aqui muda as pessoas de fora para dentro. Por exemplo, tem uns irmãos aqui, quando eu estou vendo uma irmã aqui, que eu não vou olhar para isso, não entrego. Quando eu a conheci, quando ela chegou aqui, ela parecia a avó da criatura que está aqui agora. Agora ela parece a neta. Aqui acontece um mistério nessa terra. As pessoas ficam mais bonitas aqui. Ninguém dá glória a Deus, não. Vocês não sabem receber elogio, não? Faz tanto tempo assim que vocês não recebem elogio. Vou falar de novo. Aqui vocês ficam mais bonitos. Ficam mais corados. Tem carro que não cabe mais ali. Aqui, qualquer um aqui fala, how are you? Já sem sotaque. O Senhor te deu leite e mel nessa terra, fora essas notinhas verdes que você tem guardado aí, esses cartões de crédito. Deus te deu tudo aqui. Mas eu queria saber, cadê a sua identidade? Isso, porque os cultos de onde você veio era barulhento desse jeito aí, ó. E não tinha o Marco Feliciano pregando, não tinha o Roberto Marinho tocando, não tinha o pastor Alexandre Bernardino. Só tinha lá a sanfona, o pandeiro, o círculo de oração e o hino da harpa. Foi na cruz onde um dia eu vi. É isso aqui, ó, gratidão. Mapeei os pecados uma vez e eu descobri que o único pecado que não tem desculpa é o pecado da ingratidão. Todos os outros pecados têm desculpa. O que adultera, adulterou por incompatibilidade de gênero ou chifre trocado. O que mata, matei em legítima defesa. O que rouba, roubei para colocar comida na boca do meu filho. Todo pecado tem desculpa. Que desculpa tem o ingrato? Você pega na rua, na lama, dá um banho nele, dá roupa para ele, tira a boca dos seus filhos, dá para ele. E na primeira oportunidade que tem, você vem e finca um punhal nas costas daquele que cuidou de você. O ingrato, para mim, ele tem um lugar muito específico no inferno. Porque não há perdão para isso. A não ser que ele se arrependa, mas geralmente o ingrato nunca entende que está sendo ingrato. Na mente dele, o outro está sempre devendo para ele. Israel fazia isso com Deus todos os dias. E não teve outra forma. Deus disse, tenho que colocá-los sob juízo. Se não colocá-los sob juízo, eu não vou curá-los desse mal. O cativeiro de 70 anos serviu para uma única coisa: arrancar de dentro do coração do povo hebreu a adoração a ídolos. Depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais adorou outro Deus. Eu vi um amém só, vou contar de novo, quem sabe os irmãos entendem. Depois de 70 anos preso no cativeiro, Israel como nação nunca mais adoraram outro Deus. Então serviu para alguma coisa o cativeiro. O cativeiro só tinha essa função: fazer eles sentirem a presença do Deus verdadeiro, e aí então buscá-lo. Só que buscar Deus dentro do cativeiro é inútil, porque o cativeiro é um juízo, e quem está sob juízo, Deus não pode mexer naquilo, porque o juízo tem um propósito. Acontece às vezes com a gente. Já aconteceu na sua vida de você tentar ajudar uma pessoa e não dar certo? Deus não deixar você ajudar a pessoa, você querer estender a mão para ela e dar tudo errado. Você fala, eu estou tentando ajudar e não dá certo. Não adianta. A pessoa está sob um juízo, ela está sob uma lição divina. Deus está tratando com ela. Se você interferir, você sofre também. Existe um tempo do juízo. Daniel percebe, porque ele é inteligente, ele percebe que está sob juízo, ele percebe que Deus os abandonou, Deus os entregou à própria sorte naquela hora, e ele tinha duas opções: se vingar de Deus, como muitos crentes fazem. Deus não me deu, eu vou para o mundo encher a cara. Não deu errado aqui, eu vou trair. Deu tudo errado, eu quero que a igreja se lasque.
Porque o crente faz isso. Parece que Jesus é culpado de tudo. Né? Tudo dá errado. Qualquer coisa que dá errado, a pessoa, primeira coisa, não vou no culto. Aconteceu, não vou mais na igreja. O que a igreja tem a ver com isso? O que o culto tem a ver com isso? A gente pune Deus, e Deus não é culpado disso. Daniel poderia ter sido um crente como a gente. O senhor não está me dando? Traz essa comida aí. Foi consagrada a qual Deus? Oh, Deus dos babilônios, obrigado. Daniel, sabendo que estava debaixo de juízo, propôs no coração dele: não vou me contaminar. Aleluia. Chamou a atenção do homem que estava cuidando deles para o rei. E o homem que estava cuidando deles para o rei tinha um prazo para prepará-los para eles entrarem na presença do rei de Babilônia, do imperador de Babilônia. E Daniel conversou com ele: olha, eu não quero comer, e tem um grupo que não quer comer essa comida, porque nós somos de outro povo e nós cremos no nosso Deus, e essa comida é sacrificada a ídolos, então nós só vamos comer legumes. Aí o homem disse: mas se você comer só legumes, você vai estar fraco, e é perigoso eu morrer no seu lugar. Ele disse: faça um teste. Por um período de 10 dias, deixe eu e os meus amigos só comendo legumes. E depois o senhor volta e mostra se nós estamos ou não estamos mais fortes do que os outros. Se nós não estivermos mais fortes que os outros, faça o que o senhor quiser. Mas se nós estivermos fortes, aí o senhor nos deixa com o nosso jejum. O homem falou: está feito. 10 dias depois, lá vem o homem. Daniel e os outros estão mais corados do que os outros que comeram carne. Eles foram fortalecidos. Aí eu começo a fazer uma indagação. Se Deus os abandonou, como é que ele foi fortalecido? Aí eu vou contar uma história que é minha, tá? Não está na Bíblia, é a imaginação do pregador. Deus está sentado no trono, olhando para o mundo, só não olha para a Babilônia. Pergunte por quê? Israel está sob juízo. Deus não escuta gritos de Babilônia. Pergunte por quê? Israel está sob juízo. Deus não responde a oração de Babilônia. Pergunte por quê? Porque Israel está sob juízo. Amém? Não se fala mais nisso. Deus deu ordem aos anjos: não quero conversar com ninguém. Israel está sob juízo. Não quero ouvir a oração de ninguém, não respondo a ninguém. Mas sobe um anjo na presença de Deus. Senhor, o que foi? Babilônia. Não quero papo sobre Babilônia. Já temos um assunto, estão sob juízo. Não, senhor, tem uma coisa que o senhor precisa saber. O que foi? Tem um rapaz lá, ele está gritando, orando, chorando, gritando. Não, senhor. Como assim? Não está gritando? Então por que você está falando comigo? Ele está jejuando. Não. Você está enganado, anjo. Ninguém jejua de graça. Ninguém faz sacrifício com Deus de graça. Ninguém fala: Senhor, vou jejuar só para te adorar. A gente só jejua quando o teto está desabando em cima da cabeça da gente. Quando abrir um buraco no chão, aí a gente faz um sacrifício. Ninguém faz sacrifício porque quer. A gente faz sacrifício porque precisa. Sim ou não? Quem acorda muito cedo para ir trabalhar aqui? Nesse tempo de neve, quem acorda? Você vai porque você gosta? É um sacrifício, não é? Você vai porque precisa. Sacrifício assim, a gente só faz porque a gente precisa. Daniel está fazendo um jejum sem pedir nada. Senhor, pode olhar lá, Deus sentiu o cheiro. Ele está jejuando mesmo e está com o coração aberto. Deus leu o coraçãozinho dele: não vou me contaminar. Eu imagino Deus dizendo: mas eu deixei o pai dele e a mãe dele morrer. Eu acabei com os sonhos dele. Eu destruí a igreja dele. Eu acabei com o ministério dele. Eu acabei com o povo dele. Senhor, ele ainda confia em ti. E aí Deus fica numa sinuca de bico. Já ouviu falar em sinuca de bico? É aquilo que você não tem saída. Eu não posso abençoar ele. Por que não, Senhor? Porque está debaixo de juízo. Eu não posso tirar ele do cativeiro, porque eu mandei ele para o cativeiro, e esse cativeiro tem um tempo. E aí, Senhor? E aí que ele tá me atormentando. Por quê, Senhor? Porque ninguém ganha de mim generosidade. Você consegue imaginar Deus olhando para alguém e falando assim: você não pode ganhar de mim generosidade. Você está me dando uma hora de culto, eu vou te dar 10 horas de paz essa semana. Ou você acha que o culto acontece por acontecer? Nossos velhos pais, eles tinham filosofias, uma delas era essa: um domingo sem culto é uma semana sem Deus.
Quem já ouviu isso? Nossos pais só tinham 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Era tudo analfabeto, tudo da roça. De onde eles tiraram isso? Experiência própria. Um domingo sem culto, uma semana atormentada. Um domingo com culto, tem tormento, mas tem força para encarar o tormento. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Você faz 1, Ele te dá 30. Você dá 1, Ele te dá 60. Você dá 1, Ele te dá 100. Olha que coisa linda. Aí vem um cidadão e provoca Deus. Ah, Jesus, aqui está o segredo. Eu encontrei na Bíblia um garoto que provocou Deus. Ele provocou Deus. O Senhor me abandonou? Eu não te abandonei. Deixou meu pai e minha mãe morrer? Não tem problema, o Senhor é meu pai. Acabou a minha igreja lá, eu faço a minha igreja aqui no meu quarto. Eu oro 3 vezes por dia. Eu oro a um Deus que não me responde. Eu falo com um Deus que não fala comigo. Mas eu não te abandono por nada. Essa minha barba arrepiou aqui. É isso que Deus procura em nós nesta noite. Deus está procurando um crente que está disposto a falar assim para Ele: Senhor, se o Senhor me der alguma coisa daqui até o arrebatamento, eu te agradeço. Se o Senhor não me der, eu serei devedor eternamente, porque o Senhor já me deu muito mais do que eu merecia. Se é que eu merecia alguma coisa. Ah, pastor, mas eu não tenho essa alegria não, porque eu não tenho nada. Oh, criatura, não seja ingrato. Você pode não ter tudo que você quer, mas Deus tem te dado tudo que você precisa. Você pode não estar como você queria, mas você está muito melhor e acima da média do que a maioria dos seus amigos da sua época. O Senhor tem estado com você, tem usado pessoas para falar com você. Você tem um pastor que lhe pastoreia, tem uma igreja que lhe abriga. Ah, pastor, mas minha igreja é família, e família é problemática. Irmão briga com irmão, irmão trai irmão, é família. É o melhor que temos. E se acha que aqui está ruim, vai tentar lá fora. Vai lá, vai andar com seus amigos aí que vão lá para essas boates de striptease, acabar com tudo que tem. Vai viver a vida deles. Servir a Deus não é fácil, mas é possível. Acho que a gente tem que parar dessa geração de crente mimimi, que vem para a igreja e quer que Deus seja empregado dele. Quer que Deus seja o gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada e ele aparece: vou realizar os seus desejos. Ah, e se o Deus dessa igreja não realiza, pastor Alexandre, ali na esquina tem uma outra com uma propaganda que o de lá realiza. Aí você fica pulando de igreja em igreja como um macaquinho pulando de galho em galho, em busca do que não existe. Deus não é seu empregado. A minha geração aprendeu que se Ele der, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Aprendemos a servir a Deus com muito, ou com nada, ou com pouco. Aprendemos a sobreviver na hora da angústia. Aprendemos a colocar nas mãos dele. A minha geração tinha alguns princípios. Um deles era esse: delegacia de crente chama-se círculo de oração. Entende isso? O que alguém vai fazer numa delegacia? Dar queixa, fazer uma denúncia, como se a polícia fizesse alguma coisa. Como se, é claro que existe lei, mas a lei é tão limitada, e todas as pessoas que procuram a lei, quando vem a lei humana, nunca está satisfeito com nada. Aí falava para nós: denuncia ali no círculo de oração. A gente levava os bilhetinhos, pedido de oração, e dava para aquelas irmãzinhas que não sabia ler o que estava escrito ali. A gente até perguntava: por que adianta dar esse papel que ela não sabe ler? Para quê? Elas não liam, elas colavam papel no joelho. Aí eu orava uma semana, 2, 3, e todo culto tinha um testemunho. Um dia um testemunho lá, uma irmã diz: eu quero dar um testemunho. O pastor chamou: irmãs, as irmãs lembram que eu trouxe aqui um pedido de oração? Então meu patrão não me pagou. Aí eu fui falar com o pastor disse: dá queixa para as irmãs vão orar. Então, eu estou aqui para contar o testemunho. Estava em casa esses dias, 3 horas da manhã, bateram na minha porta. Fui ver, era o doutor Roberto. Oi, doutor Roberto, o que o senhor está fazendo aqui? Maria, quanto que eu te devo, Maria? Ô, doutor Roberto, não, tá, vamos falar sobre isso amanhã. Não, Maria, eu preciso dormir essa noite, Maria. Como assim, doutor Roberto? Já tem um tempo que eu não consigo dormir, eu vou dormir, uma voz vem e fala: paga a Maria, senão não dorme. Eu viro para: paga a Maria, senão não dorme. Paga a Maria, senão não dorme. Maria, eu quero dormir, quanto que eu te devo, Maria?
resultados que só a fé e o milagre traz. É disso que eu estou falando, de uma fé simples, Marco Aurélio. Daquilo que nós aprendemos com aqueles velhinhos lá da roça. Não dessas coisas que a gente vê pela internet, esses pregadores modernos, esses menininhos. Ah, Jesus, eu não canso de falar. Sentado nesses banquinhos com a perninha cruzadinha assim. Aqueles óculosinhos assim, redondinho, olhando bem bonitinho para a câmera, dizendo: fofinho, fofinha, não importa o que você fez no verão passado. Ah, meu Deus, isso não é comida que dá sustância. Essa comida fast food não sustenta. O que sustenta é um mocotó de Jeová. É o que sustenta. É o que fez a gente chegar até aqui. Como é que você acha que nós estamos firmes até hoje? Eu tenho dito todos os dias, eu prego nessa terra há 25 anos, pela misericórdia de Deus. Não me lembro de um culto que eu fui que estivesse vazio, as pessoas ainda vêm para me ouvir, depois de 25 anos. Era para ter enjoado. E por quê? O senhor é tão bom assim, pastor? Não, é que tem algo divino. E o que é esse algo divino? As pessoas veem a constância. As pessoas veem, não, ele continua mesmo, mudou a aparência, a carcaça vai envelhecendo, vai esbranquiçando, a gente vai até murchando, mas o espírito ainda é do menino da Vila Tatu, que cresceu ouvindo milagres, recebendo coisas de Deus. Alguém acredita que o seu Deus não mudou ainda? Então reage nessa noite, pelo amor de Deus. Reage em busca de algo maior, algo melhor, algo que te faça ficar fervoroso de novo. Não deixe. Todas as vezes que eu venho aqui, eu não deixo de falar essa palavra. Não deixe o frio dessa terra te pegar. Não deixe. Essa terra foi a terra que mais evangelizou o mundo e hoje carece de ser evangelizada. Não deixe que isso aconteça com você. Você não está aqui à toa, brasileiro. E com respeito às outras nações que estão aqui, deixa eu falar com os meus irmãos. Você está emprestado aqui. Deus te mandou para cá porque Ele tem uma missão na sua vida aqui. Não importa se você sabe ler, escrever, se você é rico, pobre, feio, bonito. Deus te mandou para cá e te colocou numa casa de oração como essa, porque você é um elemento surpresa em uma guerra. Há uma missão para você nessa terra. Cumpra essa missão e o resto o Senhor acrescenta na sua vida. Só não está acontecendo na sua vida porque você está indo pelo lado contrário. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você deixou o reino de Deus e foi atrás das demais coisas. Aí as demais coisas não acontecem, você não faz o reino de Deus, aí vem para o culto e fica olhando o pregador com essa cara feia. Achou que eu não ia falar? Vem para esse culto com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Passa o culto inteiro olhando para a gente com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Está num culto de aniversário e está aí parecendo que está num velório. Vai ficar mesmo com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Reage. Você não está passando 1/10 do que passou Daniel. E olha ele aqui dando um tapa na sua cara. Ele viu a mãe e o pai morrerem. Ele viu os sonhos dele serem destruídos. Ele andou 1.600 quilômetros acorrentado. Você só entrou pelo México. Não dá nem para comparar. E você ainda acha que está sofrendo. Acha que o universo gira em torno do seu umbigo. Seu egoísta. Melhore a sua fé. Volte para Deus essa noite. Refaça o seu altar. Acenda a sua lamparina. Peça azeite de novo. Se é pentecostal, pelo menos um grito de glória a Deus volte a dar. Se é batizado com o Espírito Santo, treine o seu espírito orando em línguas. Se era profeta, deixe Deus ativar o seu ministério de novo. Você está desativado. Você está esmorecendo. Não, pastor, eu estou ligado. Está ligado, mas não está funcionando. Como uma coisa ligada não está funcionando? É só você chegar em casa e olhar a sua televisão. Você vê lá, tem uma luzinha vermelha. Tem ou não tem? Ela parece que está desligada, né? Mas aquela luzinha vermelha diz que ela não está desligada. Ela está ligada na energia. Ela só não está funcionando. Para ligar ela, você tem que pegar um controle remoto que no mundo inteiro, todo mundo usa a mesma palavrinha.
Tem um botãozinho lá que você aperta para ligar a televisão. Qual que é o nome da palavrinha? Power. Uau! Ó, falei inglês agora. Power. O que é power? Poder. Olha só, coisas simples nos ensinando. Você está ligado, mas não está funcionando. Para funcionar precisa de power. Precisa de poder, precisa ativar de novo. Você precisa voltar a dar uns gritos aí no banco, a deixar o irmão do seu lado todo arrepiado. Ah, pastor, a pessoa não gosta de mim, o problema é dela. Você não veio aqui para adorar ela, você veio aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque na hora do inverno não é ela que vai ficar do seu lado. Na hora em que as coisas desandarem, só há um que tem olhos para você. E esse não te abandona enquanto você não abandonar. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra, faça. Roberto, mude a música aí. Deixa eu acelerar aqui. Esse Daniel fez essa façanha de mexer com Deus. Aí Deus disse ao anjo: tá, não deixa o corpo dele murchar não. Só isso, não vou botar minha mão, não quero deixar ele igual um Sansão. Deixa o jejum dele funcionar. Mas isso mexeu com Deus. Teve um dia que Deus não aguentou, disse: olha, eu tenho que fazer algo por ele. E eu vou fazer algo por ele que eu nunca fiz por ninguém. O Senhor ativa o cérebro de Daniel. Deus ativou o quê? Diga para o seu irmão, o cérebro. Você nunca ouviu isso na vida, né? Qual é o homem mais inteligente da Bíblia Sagrada, tirando Jesus? Vou perguntar de novo, qual é o homem mais inteligente da Bíblia Sagrada, tirando Jesus? Coloque aqui no telão para mim, se estiverem ligados. Ezequiel, capítulo 28, o versículo de número 3. A igreja pode ler ali para mim? Eis que tu és... Deixa o versículo aí. Alguém lembra do que esse versículo trata? Capítulo 28 do livro de Ezequiel, Deus está falando sobre Lúcifer, a estrela da manhã, um dos primeiros 5 anjos criados, aquele que vai vir a ser chamado de Satanás, diabo, o arqui-inimigo de Deus, um arqui-rival do Eterno. Quando Deus foi falar com Lúcifer, falando sobre a sabedoria dele, como ele foi criado, olha o que Deus disse para ele: eis que tu és mais sábio do que Salomão. Sim ou não? Não. Ué, mas Salomão não é o homem mais sábio? Existem coisas que só lendo nas entrelinhas é que vamos descobrir. A sabedoria de Daniel supera a sabedoria de Salomão. Porque a sabedoria de Daniel é colocada em xeque com a sabedoria de um ser etéreo. Não disse eterno, eu disse etéreo. De um ser translúcido, de um ser metafísico, de um querubim ungido. Não é um querubim comum, é um querubim ungido da guarda. O príncipe do inferno, a entidade mais poderosa que existe no cosmos para o mal. Por que Deus não disse: ô Lúcifer, eu te fiz mais sábio do que Salomão? Porque o que Deus deu a Daniel é muito maior do que Deus havia dado a Salomão em termos de sabedoria. Quando Deus tocou na mente de Daniel, Deus ativou o cérebro dele e expandiu a psique dele. O que é a psique humana? É o espírito. E aqui um ensinamento poderoso. Me ensinaram errado a vida toda na velha escolinha dominical. Me ensinaram: você, Marco, tem um espírito. E eu descobri que eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. O verbo ter e o verbo ser são completamente diferentes. O verbo ter é passageiro. Eu tenho esse paletó agora. Daqui a alguns anos não terei mais. O que eu sou é eterno. Então eu não tenho um espírito, porque se eu tivesse um espírito agora, poderia não tê-lo amanhã. Mas o meu espírito é eterno. O que eu tenho é um corpo.
E esse corpo é passageiro. Se eu morrer agora e me enterrarem, daqui 30 dias forem me encontrar lá na tumba e desenterrarem, só vão ver cabelos, ossos e dentes. 6 meses depois, talvez nem isso mais encontrem, com as químicas de hoje em dia. Porque tudo é pó. Então, o pó passa, o espírito não. Então, eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Por que eu sou um espírito? Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque eu vim de Deus. Deus fez o homem do pó da terra, mas quando criou o homem, soprou nas narinas dele. A palavra espírito, do hebraico, ruach, ou ruach, tem 2 significados. Um é esse, e o outro é esse. Espírito é sopro ou hálito. Quando eu digo que eu sou um espírito, eu sou um sopro de Deus. Eu sou uma partícula divina que existe e ninguém pode me destruir. Por isso haverá uma condenação eterna. Porque Deus não é um ser tão mau que quer ver você sofrer eternamente. Mas como Ele fez você a partir dele mesmo, Ele não pode se destruir. Por isso que Deus deu ao homem a liberdade para a salvação, para que o homem não sofra eternamente. Porque nós somos eternos. Deus veio em Daniel, e ao invés de tocar nos olhos dele, porque Deus deu visões aos profetas, ao invés de tocar no ouvido dele, porque Deus abriu o ouvido de profetas, Deus veio e tocou na mente de Daniel. Deus tocou no cérebro dele e deu a ele uma inteligência acima do normal. Mas junto com a inteligência, como seu espírito se expandiu, ele passou a ter percepção de 2 mundos: o mundo físico e o mundo invisível. Olha que interessante. Nisso, nós somos parecidos com Daniel. Nós quem? Pergunte. Nós quem, pastor? Nós pentecostais. Porque nós somos caminhantes de 2 mundos. O mais simplório aqui, que não fala nem português nem inglês direito, quando entra na presença de Deus, desenrola uma língua que nunca aprendeu. Sim ou não? Minha filha está lá ralando para estudar, para fazer medicina, já está no 8º semestre, tem mais não sei quantos anos pela frente, para tentar diagnosticar uma doença. Aí alguém vai numa igreja, vem o pastor, olha e diz assim: você tem isso, isso, isso. Aí vem o médico, luta milhões de dólares para criar um remédio. Aí vem uma oração de uma irmãzinha do coque, põe a mão na cabeça para estar curado. Você consegue entender isso? O que nós temos do céu é muito maior do que as pessoas podem imaginar. Se as pessoas soubessem o que acontece num culto pentecostal, do que pode acontecer num culto fervoroso, se houvesse mais adoração, se os crentes fossem mais alegres. Onde é que você acha que eu recebi o dom da palavra? Ou você acha que eu já nasci assim? Onde é que você acha que eu recebi dons e talentos de Deus? Foi em cultos como esse, mas mais barulhentos, cultos potencializados. Mas a gente vem com o espírito da América, está todo mundo bem, dinheiro no bolso, cadeira confortável, ar-condicionado, pastor bonito, voz, ele canta igual o Elvis Presley, a esposa dele parece atriz, a Brooke Shields. Então, não, vamos ali, vamos só por performance. Quando ele chegou aqui, tinha 20 crentes na igreja há 5 anos atrás. E a igreja está fazendo 21 anos. Olha o que aconteceu com essa igreja em 5 anos. Imagine se todos tivessem abraçado o espírito dele. De todos tivessem sentado aos pés do Gamaliel de vocês e bebido da fonte dele. Absorvido o pensamento dele. Não haveria mais lugar para colocar pessoas aqui. O problema de nós é que nós trazemos os problemas lá de fora aqui para dentro, trazemos as contas aqui para dentro, trazemos as mazelas, as perseguições aqui para dentro. Deveríamos saber separar. Pastor, é difícil, mas não é impossível. A minha vida prova isso. Eu sou deputado federal, poxa, 4º mandato, sofro igual sovaco de aleijado naquele Brasil. E o duro que não pode mais falar isso, está na internet. Não é mais um processo. Não, eu peço desculpas e eu vou refazer. Sofro mais do que axilas de portadoras de necessidades especiais. Melhorei. Hoje tudo tem que cuidar, é mais um processo na vida. E eu sei separar as coisas.
Eu sou pastor de igreja também, eu sei ser pastor de igreja, eu sei ser profeta aqui, eu sei ser um político lá, e sei ser esposo dessa galega bonita quando estou em casa. O ser humano tem que aprender a colocar limites em si e ser responsável com as coisas. Você tem que ser responsável com a sua fé. Você tem que ser responsável com a sua família. Porque o problema não é você que está aqui já há muito tempo, porque nada te derruba mais, você já é um crente cascudo. O problema são essas crianças que estão aí. Esse bebezinho que está aqui no colo dessa mamãe. O problema é aquela menininha que está escrevendo ali. Porque o que é que eles estão vendo? Em quem eles estão se espelhando? Porque se você não mostrar para eles a glória de Deus, vou só te lembrar, você está na região de Salem, ok? Você está numa região de satanistas, ok? Você está numa região onde as pessoas assediam crianças, assediam adolescentes e levam eles para uma agenda woke, onde os seus filhos já não sabem mais se são homem, mulher, ou se são um animal, ou se são um pedaço de pedra. E a igreja está calada. A igreja está calada porque tem medo de ser processada. E o diabo está entrando. Só tem uma maneira do diabo não entrar. Coloque fogo nesse altar. Chegue fogo nesse altar. Alguém aqui morou no meio da roça, no interior? Alguém trabalhou em corte de cana de açúcar aqui? Eu trabalhei. Vocês lembram o que acontecia antes da gente cortar cana de açúcar? O fazendeiro, com piedade da gente, colocava vários empregados, cercavam o canavial e colocavam fogo de fora para dentro. Nunca de dentro para fora. Colocavam fogo de forma que quando o fogo se alastrasse nos 4 cantos da fazenda, o fogo culminava lá para o meio, nunca para fora. Sabe por que faziam isso? Porque lá no meio daquela cana, aquela cana era doce, muita riqueza. O trabalhador que entrasse com aquela cana verde daquele jeito, corria o risco de não voltar vivo. Jararaca. Aquilo chama a atenção de cascavel. Todo tipo de cobra se aninha naquele lugar. Caranguejos, escorpiões. Então, para salvaguardar a vida da gente, eles colocavam fogo na cana de açúcar e os animais não tinham para onde fugir para fora, então eles iam correndo para o centro até que todos eram queimados. Só tem um jeito de acabar com esses demônios: é fogo. Vou falar de novo: fogo. Isso te incomoda? Vou gritar no seu ouvido: fogo! Não há outro jeito. Não tem outro caminho. Já tentaram de tudo. Já mudaram o ritmo dos louvores, mas já mudaram a forma de pregar, já mudaram os horários, já fizeram de tudo. Vão fazer mais o que daqui para frente? Vamos criar uma igreja virtual, é isso? Vamos todo mundo colocar aquele óculos e cultuar em casa. Nós somos o remanescente. Nós somos o remanescente. Existe algo dentro dessa igreja que a gente não encontra em outras. Eu sinto o Espírito Santo vivo aqui dentro. É como se o Espírito Santo dissesse: aqui eu tenho, só preciso que eles me encontrem, só preciso que me deem uma liberdade. O Senhor quer expandir o seu espírito. Ele quer te dar a percepção do mundo espiritual. O Senhor quer te dar algo que Ele nunca te deu ainda. Não se assuste se depois deste culto os demônios por onde você passarem se manifestarem. Haverá sinais. Pastor Alexandre, o senhor vai me mandar mensagem pelo WhatsApp. Haverá sinais, cuidado. O senhor vai te mostrar, fique atento. Naquela loja, naquele lugar, naquela casa, naquela empresa, pessoas ficarão endemoniadas. Te tratarão como lixo, você não vai saber o porquê. Quando perguntar a segunda vez, a pessoa vai voltar em si e dizer: o quê? Não falei nada disso. O Senhor vai te dar sinais de que demônios existem e eles precisam ser expulsos. E só há uma maneira de ser expulsos: você estar cheio da graça, da glória e do fogo do eterno Deus. Daniel ficou tão forte, o cérebro dele se expandiu tanto, que ele se tornou o segundo homem do Império Babilônico, gente. Um escravo passou a governar Babilônia abaixo do imperador. O ciúmes foi tanto que tentaram pegar ele de todas as vezes. Foi da vida dele que Deus fechou a boca dos leões. Oh meu Deus, oh, isso aqui dá uma pregação tão bonita. Aqueles que querem o seu mal, o Senhor fechará a boca deles.
Não, pastor, vão me destruir? Não vão. Quem pode matar aquele que Deus quer que viva? Não vão acabar. Quem pode acabar com aquilo que Deus só está começando? Tem coisas grandes para acontecer, mas você tem que acreditar. Na história de Daniel, nós vamos ver aqui no capítulo 10, eu chego aqui, senão eu vou pregar até às 11 horas. No capítulo 10, pastor Alexandre, Daniel acordou de manhã. Leia o capítulo todo e você vai perceber. Daniel sentou na cama. Quando ele foi respirar, ele percebeu que tinha algo diferente. O que acontecia com você antes? O crente de verdade, assembleiano, ele chega no culto, ele sabe que tem alguma coisa errada no ambiente. Eu estou falando demais. A gente percebe. Enquanto para uns está tudo normal, quem é espiritual sabe não tem alguma coisa errada. Percepção. Aí você acha que a pessoa está sendo chata, está sendo santarrona demais. Não, não é. É nível de percepção. Eu preguei agora em Atlanta, numa igreja. Eu senti um peso tão terrível. Mas eu venci, porque eu sou valente. Fui, mas também me acabei. Jesus salvou, foi uma bênção. Eu sentei do lado do pastor e falei: pastor, o que tem aqui? Ele falou: ora por mim, eu estou aqui há pouco tempo e eu sinto que tem infiltrados satanistas dentro da igreja. À noite eu não dormi, fui orar, falei: Senhor, me mostra se é isso mesmo. Por que eu orei? Meu Deus, eu adoeci. Eu caí enfermo esses dias aqui na América. Eu sou casado há 32 anos, eu tenho 52 anos de idade. Eu nunca passei o que eu passei aqui. Minha esposa me pegou, eu quase fui à convulsão. Piorou quando eu cheguei aqui nessa terra. No segundo dia aí eu fui para a cama de uma vez. Preguei numa cidade aqui perto, em Framingham. E eu fui atingido por uma seta maligna. Eu queria ter certeza, eu tenho grupos de orações, mandei mensagens, ora por mim que eu estou doente. Uma irmãzinha daquelas do coque mandou assim: meu filho, tinha um infiltrado na igreja que você pregou. Numa, eu vi um Satã. Ó, irmãs lá do meio do mato. Existe, o mal existe. Você não acredita nele, mas ele acredita em você. É ele que está destruindo o seu casamento. É ele que está destruindo os seus filhos. É ele que está destruindo os seus negócios. É ele que está destruindo o seu ministério. E você colocando a culpa em A, B ou C, você perdeu a percepção. Comece a jejuar, faz um teste. Comece de novo. Não, eu vou voltar a ser aquele crente de antigamente. Não quer que ninguém veja, para não te chamar de louco? Faz você suas orações sozinho. Vai lá 3 vezes por dia orar no banheiro do trabalho onde você está. Pega a Bíblia, volte a ler, cante os hinos. Não esses mais novos. Pega aqueles hinos antigos do YouTube. Aquelas coisas de 1800 e bolinha. Busque aquilo e veja o que vai acontecer na sua vida. E depois você diga que se eu estou falando besteira. Precisamos abrir os olhos dessa geração nova. O diabo com um sapatinho de algodão está entrando e roubando tudo que tínhamos. Isso não vai mais acontecer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Daniel acordou, percebeu, e o que Daniel fez foi orar. Senhor, está acontecendo alguma coisa? Deus não falava. Daniel então começou a jejuar. Fez um jejum e foi trabalhar. Agora é um jejum integral. As pessoas confundem. Eu tô no jejum de Daniel, 21 dias jejuando, só comendo legumes. Não tem nada a ver. O jejum de legumes foi 10 dias no início, e os 21 dias de jejum foram jejum integral. Jejum de tudo. Daniel foi trabalhar porque ele percebeu que se não houve resposta, tinha alguma coisa errada. Chegou no fim da noite, Deus não respondeu, ele não teve a revelação. Ele olhou para o prato de comida e disse: vou jejuar amanhã de novo. Ele jejuou 2 dias, 3, 4, uma semana, 2, 21 dias de jejum. 21 anos de existência de igreja. Será que a resposta chega no 21º ano? Coincidências? Eu não creio em coincidências. Eu sei que Daniel, com 21 dias de jejum, foi trabalhar. Ele estava na beira do rio Haidekel, o rio de Babilônia. Ele estava junto com seus engenheiros. Eles estavam mapeando para a construção de um aqueduto, de pegar água do rio e levar para a Babilônia. Era de tarde.
É uma das raríssimas aparições na Bíblia de tarde. Daniel está na beira do rio, 21 dias sem comer e sem beber. Os homens que estavam perto dele não percebiam nada. Daniel era discreto. Ele estava mapeando. A Bíblia diz que Daniel olhou e viu quando um homem de branco entrou. O jejum de Daniel foi tão violento que ele conseguiu rasgar uma película que separa os mundos visíveis do invisível. Daniel rasgou uma película que separa o mundo daqui do mundo de lá. O anjo saiu do mundo invisível e entrou no mundo visível. Quando Daniel viu ele, a Bíblia diz que Daniel caiu como morto. Os que estavam com Daniel não viram, mas saíram correndo assustados, porque sentiram. Olha o que um crente faz. Não se assuste. Você vai começar a trazer a presença de Deus onde você for. Você vai chegar em jejum no seu trabalho, você vai começar a buscar Deus de novo. As pessoas ao seu redor não vão entender nada, mas vão sentir. E vão te perguntar: o que é isso? Está me arrepiando, eu tomo choque quando encosto em você. Eu olho em você, eu vejo. Não se assuste, porque nós temos esse poder. Somos caminhantes de dois mundos. O nosso espírito foi potencializado pelo Senhor. Nós temos essa autoridade. A Bíblia Sagrada diz que quando Daniel caiu, ele tentou olhar para cima, estava o anjo de novo. Aí ele ficou de quatro. Aí o anjo ajudou ele a ficar em pé. Quando o anjo colocou Daniel de pé, o anjo olhou para ele e disse: Daniel, homem muito amado, você é conhecido no céu. Já pensou Deus falar para um camarada: você é muito amado? Por quê? Você me provocou, cidadão. Você me jejuou sem querer nada. E agora está fazendo outro jejum pela sua nação. E então o anjo começou a falar para ele coisas que Daniel acho que nunca entendeu. Eu tenho dificuldade de entender, porque desde a escolinha dominical me ensinaram: qualquer anjinho é capaz de esfregar a cara de qualquer demônio no chão. Aí eu vejo Daniel falar, um anjo falar para ele: eu sou Gabriel. Não é um anjo comum. Na nossa Bíblia só temos o nome de 3 anjos: Gabriel, Miguel, um que nós chamamos de Lúcifer, porque a Bíblia fala que é a estrela da manhã, ou portador da luz. Temos os anjos lá do Apocalipse, Abaddon, Apolion, demônios de guerra, essas coisas. Mas anjos, na Bíblia protestante só temos esses 3. Na Bíblia católica tem mais outros 2. São 5, lá tem o Rafael e o Uriel. Na nossa temos Miguel, Lúcifer e Gabriel. Então, são um dos primeiros 5 anjos criados. São poderosíssimos. Anjos do mesmo nível, da mesma patente. É Gabriel que está dizendo: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Imagino que Daniel nem perguntou com a boca, Marco, foi com a mente. Se foi ouvido desde o primeiro dia, por que esperou 21 dias? Aí o anjo respondeu: mas o príncipe do reino da Pérsia me prendeu nas regiões celestiais. Olha o que Gabriel está dizendo. Existe uma hierarquia de potestades de demônios. Nós crentes pentecostais só conhecemos Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Pomba Gira, Caboclo 7 Flechas. Passou disso, a gente não sabe mais nada. Nós conhecemos o lixo dos lixos. Existem demônios que mandam em cidades. Existem demônios que mandam em países. Existem demônios que comandam bairros. Existem demônios que operam em famílias. É muito mais sério. Acha que eu estou falando muito? Leia a carta aos Efésios. Quem vai escrever a carta aos Efésios não é um Zé Mané como eu, não, e não é um crente maluco pentecostal. É um doutor da lei chamado Saulo de Tarso. Saul de Tarsite, advogado, poliglota, dupla cidadania. É ele que vai dizer: existem tronos, principados, potestades. Ele vai falar que existem uma hierarquia de demônios que nós jamais sonharíamos em ver ou conhecê-los. Demônios milenares que atuaram nos primeiros homens e os derrubaram, levaram o mundo anterior ao dilúvio, à falência, comandam esse mundo de novo.
E só nós temos o conhecimento sobre eles e não fazemos nada. E entregamos eles nas mãos de todos. Uma queda de pastores sem tamanho. Olha o avivamento que houve em Boston. Eu vivi o avivamento. Não foi mentira, não foi heresia, eu vivi. Olha o que aconteceu. Veja o avivamento que houve em Pensacola alguns anos atrás. Vai procurar o final do avivamento que aconteceu, o escândalo que houve. Pegue o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles. Veja o final dele. Terminou com cadeia. O Senhor sempre quer trazer um avivamento, mas os homens não conseguem segurar por muito tempo. Vem a vaidade, as pessoas param de vigiar, as pessoas se esquecem das coisas, dos princípios. E aí o diabo vem e rouba tudo de volta. Por que é que você acha que Jesus não veio buscar a igreja ainda? Se tudo já está mapeado. Todos os sinais da Bíblia já se cumpriram. 143 sinais da Bíblia se cumpriram. Estamos no interregno entre as 69 semanas e as 70 semanas de Daniel. Já tem tempos, décadas, que aqueles que estudam escatologia dizem o que é que impede Jesus de vir. Só tem uma coisa que impede ele de vir: a misericórdia. Porque a igreja está morta, está morrendo. Não, pastor, temos muita gente. Quantidade nunca foi avivamento, gente. Qualidade é. Está faltando qualidade na igreja. Porque tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem as igrejas inclusivas. Igrejas hoje dominadas por homossexuais. Temos igrejas que aceitam qualquer tipo de coisa agora. É pecado você falar sobre o pecado. Agora a prática é coaching, é mensagem de autoajuda. As pessoas querem se sentir bem. O diabo está nos destruindo. Eu acho que eu estou num remanescente. Eu estou num núcleo remanescente. Estou num grupo que ainda ama, que ainda busca, que ainda acredita. Então, pelo amor de Deus, se vocês são o último refúgio, não deixe o diabo esfriar vocês. Façam das tripas coração. Marque orações, pastor Alexandre. Jejuem mais. As irmãs mais velhas sentem com as moças mais novas. Os diáconos, presbíteros, pastores que têm histórias. Conte histórias para os mais jovens. Vamos falar para eles que Deus não mudou, que Ele ainda é o mesmo e que Ele está entre nós. Eu só estou aqui para dizer a vocês: a oração desta igreja foi ouvida há 21 anos atrás, quando ela foi fundada. Tem 21 anos que Deus quer trazer um avivamento nessa terra, sacudir esta terra. E quem sabe o Senhor não deu este presente para nós esta noite. Quem sabe o céu não está sendo rachado em duas partes agora, e uma miríade de anjos começam a descer sobre essa cidade. Eu creio. Alguém crê? Senhor, envia anjos para a esquerda, anjos para a direita. Envia anjos para o centro da cidade, para o leste, para o sul, para o norte. Envia anjos, Senhor, nos quadrantes, nas ruas, nas avenidas. Envia anjos, Senhor, nas autoridades, no executivo, legislativo, no judiciário. Envia anjos por todas as igrejas. Traz um avivamento nesta terra, Senhor. E mostra que quem manda aqui ainda é o Deus de Israel. Só quem crê nisso, dê um grito daquele tamanho, pelo amor de Deus. Fique comigo de pé, por favor. Estou sentindo Jesus aqui. Alguém sente também? Então vamos buscar a Deus esta hora. Vamos nos curvar diante de Deus. E vamos pedir a Deus que nos dê de volta o que Ele deu para os nossos pais: experiência, visitação, unção, presença, batismo com o Espírito Santo, lágrimas, renovo. Faz a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Como pregador, eu só posso te trazer até aqui.
Eu só posso te apontar o caminho. Caminhar pelo caminho é entre você e Deus. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço pelos 21 anos da existência dessa igreja. E eu sinto a sua presença nesse lugar. A casa ainda é sua. O reino é seu. O poder é seu e a glória também é sua. Nós não merecemos. Nossos pais pecaram. Nossos avós pecaram. Nós pecamos. Nossos filhos estão pecando. Mas nós ainda te amamos. E nós estamos como igreja nessa noite pedindo: visita-nos de novo. Visita a sua casa de novo. Visita a sua casa de novo. Renova a sua igreja de novo. Traz o céu de novo. Eu navegarei um velho hino, no oceano do Espírito. Nossos pais cantavam isso, Deus. E ali adorarei. Nós estamos cantando também ao Deus do meu amor. Canta, igreja viva. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, clama, juventude, clama, que círculo de desce oração, como fogo. clamem, varões da igreja, clamem, obreiros do Senhor. Pentecoste. Vamos cantar com mais força, Roberto. E enche-me de Solta a sua voz daquele Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Deus de Daniel se manifesta uma vez mais. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu convido a igreja a levantar as mãos para o céu, principalmente a mão direita, e aclamar comigo dizendo assim: Jesus, mais uma vez eu te peço autoridade sobre os principados da maldade. Então com força grite: em nome de Jesus, todos os demônios que feriram a minha casa, que feriram o meu ministério, que feriram a minha fé, que roubaram a santidade, os dons, os sinais, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e fazer um ato profético. No 3 você vai pisar em cima desses demônios.
E aí, para confirmar, você vai abraçar alguém, porque a Bíblia diz que quando dois entre vós ligam alguma coisa na terra, é ligada no céu. E você vai dizer para o seu irmão: o Deus de Daniel está nos visitando nessa noite. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. A sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Eu profetizo que esse ano ainda a sua vida vai dar uma guinada. Daqui até dezembro você vai dar testemunho disso. 2,5. No aniversário de 21 anos desta igreja, o Senhor vai responder às orações, e esta igreja será chamada de Igreja do Avivamento. 3. Jogue no chão, pise em cima, abrace alguém do seu lado, profetize sobre ele. Daqui pra casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Adore! Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, Vai, profeta, o Messias seja ativado, aguardado, seja renovado, me buscar, seja batizado com o Espírito Santo. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, Yeshua. Cadê a voz da igreja? O Messias aguardado, ele vem. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja, esta é a igreja do arrebatamento. acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado aí. Se o olho da criatura não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dela. Diga: você entendeu? Precisamos da percepção do mundo espiritual. Amém? Feche os olhos um minutinho. Será que tem alguém entre nós afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que veio visitar a igreja? Alguém que veio ouvir o velho pregador? E enquanto eu pregava, você dizia: fala comigo, Deus. E Jesus encheu seu coração de alegria de novo. Só que você não pode sair daqui sem ter um nome escrito no livro da vida. Quando você foi excluído daquele ministério, o seu nome foi riscado do livro da vida.
Porque a Bíblia diz que quando dois desligam na terra, é desligado no céu. Você precisa estar com o nome escrito no livro da vida. E para isso tem que voltar. Enquanto você pensa, será que tem alguém que não é evangélico e veio aqui hoje a convite de um amigo? Talvez não entendeu muito do que eu falei, mas sentiu cada palavra que eu falei. O mundo espiritual é real, amigo. Com Jesus é difícil, sem Ele é impossível. Mas se você entregar a sua vida para Jesus hoje, nós vamos orar por você. E Deus vai mudar a sua história. A igreja vai fechar os olhos. E eu não vou insistir muito. Mas se você quiser voltar para Jesus ou entregar a vida para Ele, eu queria orar pela sua vida. Tem alguém? Tem uma moça vindo chorando. Que lindo. Se só ela viesse, eu já estaria feliz. Mas deve ter mais gente. Vamos? Vamos recomeçar? Tem mais alguém? Tem mais uma vindo. Aleluia. Ora, Jesus, Deus te abençoe. Chega aqui perto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. As duas? Uma está acompanhando a outra. Até tem três aí. Não, uma, duas, três. Tem mais uma chorando aqui. Cadê ela? Cadê a alegria da igreja? Mas nem isso te alegra. Tem mais alguém? Porque a porta vai fechar. Tem mais alguém? Dou-lhe uma. Olha o leilão de uma alma. Tem mais alguém? A igreja vai estender as mãos para cá. Senhor, nós oramos por essas vidas preciosas que estão aqui. Pedimos ao Senhor que perdoe todos os pecados, que escreva o nome delas no livro da vida do céu. Que o Senhor quebre todas as maldições herdadas ou adquiridas. Que o Senhor levante uma muralha de fogo ao redor delas e as torne invisíveis aos olhos do mal. Que saiam elas daqui escoltadas pelos seus anjos e que retornem no culto de amanhã para um grande milagre que as espera. Amém e amém. Amém, igreja? Alguém dá um abraço nessas pessoas, recebam elas. Eu já vou entregar o microfone ao pastor Alexandre. Antes, porém, pastor Alexandre, posso fazer propaganda? Quem está sentindo Jesus aí ainda? Então tome seu assento adorando, ninguém vai embora que o pastor ainda vai fazer a oferta. Pastor, ninguém saiu, pastor, ou igreja educada, viu? Esse povo aqui, eu acho que eu vou mudar para cá e congregar aqui. Você membro, você diácono aqui na porta da igreja.